foram enumerados aqui, e muitas das vezes estão sendo dados pelas pessoas da própria igreja a outras pessoas. Existe um fofoqueiro na igreja, que eu já falei aqui, existe um fofoqueiro na igreja que tem um nome. Tem um nome. Está gravando, não tem problema não. Tem um nome. Esse fofoqueiro é muito sério. Eu estou até pedindo, a gente está fazendo um projeto de construção aí, eu vou até pedir para ver se consegue ver um jeito desse fofoqueiro não agir, né, devido à nova construção que a gente está fazendo. Olha, e eu vou pedir para os pastores também evitarem fazer isso nas suas igrejas e para acabar com esse fofoqueiro. É o corredor da igreja. Olha, o que se fala no corredor da igreja, de conselhos que se dão no corredor da igreja, para casais da igreja, para ele ou para ela, é terrível. Alguém fala assim, muitas das vezes comigo, né? Já falaram comigo muitas vezes, Gilberto, estão falando pelos corredores da igreja que fulano. Eu falei, meu Deus do céu, tem que tirar esse corredor. Esse corredor é pior que os fofoqueiros, gente. Se não tiver corredor, pelo menos não vai ter fofoca. Porque já que é o corredor que está sendo ali o alvo, então tem que tirar esse corredor, porque o corredor está falando muito. As pessoas não dão nomes, mas começam a dar nos corredores da igreja esse tipo de conselho. Ele não te merece. Ao invés de, ao contrário, tentar minimizar com uma medicação, como nós demos lá no início, lá no Salmo 121, chamar a emergência correta para aquele casamento, a gente começa a querer dar uma de médico para aquele casamento. E a gente faz com que aquele casamento cada dia piore mais ainda. Porque os conselhos que estão sendo dados para esses casais estão tirando aquele casal, muitas das vezes, de uma sala verde, estão colocando numa sala amarela. E outros conselhos que têm sido dados, estão colocando em salas vermelhas, para piorar mais a situação. Até que esses conselhos, muitas das vezes, levam o casal, e aí, em alguns casos, a uma morte cerebral. A uma morte cerebral. Um casamento onde existe morte cerebral. Só que no nosso caso espiritual, a morte cerebral sempre é reversível. Sempre é reversível. Sempre é reversível. Porque enquanto estiver batendo o coração espiritual daquela pessoa, há reversibilidade. Então, tomem cuidado, porque algumas pessoas muito bem intencionadas, às vezes podem falar coisas para você, como ele não te merece, né? Você chega, reclama do seu marido, da sua esposa, e a pessoa fala, ele não te merece, fulano. Você já fez o que era possível, fulano. Você já tentou, você já foi aí, já fez isso, já fez aquilo outro. E às vezes, como eu disse, o próprio parente, eu não te avisei, você não tinha nada a ver com o outro, né? Falei para você antes de casar, que não tinha nada a ver um com o outro. Ele não vai tomar jeito, ele está nessa situação, mas ele não toma jeito, ele é assim mesmo, ele não vai tomar jeito, o que nasce torto não se endireita. Mas você era muito mais feliz sem ele. Volte para casa dos seus pais, eles te acolherão. Né? Volte para casa dos seus pais. Olha, um dos conselhos que a gente tem que tentar evitar, dar para os nossos filhos, ou para que as pessoas tomem, é voltar para a casa dos seus pais. O pai sábio, claro, ressalvando as devidas proporções, não acolhe ou acolhe aquele filho que está com dificuldade no seu relacionamento, mas entende que aquilo dali é uma coisa passageira, é uma coisa rápida, onde o filho ou a filha deve voltar imediatamente para o lar, para que possa haver o socorro eficaz. Porque fica muito fácil. Você diz, não, volta para casa, filha, volta para casa. Aqui tem a sua mãe, tem o seu pai, que vão dar todo o apoio, pode ficar tranquilo. E às vezes você volta para casa, se sente acomodado, seu casamento já está numa sala vermelha, já está em crise séria, e você está indo para a casa dos pais, voltando a ser solteiro novamente, voltando a uma vida de solteiro novamente. Então, cuidado com esse tipo de aconselhamento. E aí continua, né? Eu já falei, não vai viver feliz pro resto da vida, né? Você tem tudo para ser feliz, né? Essa pessoa só está te fazendo infeliz. Acaba com isso, acaba com esse sofrimento, ao invés de tratar o problema na raiz. Não deu certo, faça como fulano, dá um chute. Hoje em dia ninguém liga para isso, né? Aquela velha história, né? Nada tem a ver, né? Nada, isso não tem nada a ver, não. Separou. Antigamente que isso era complicado, as pessoas quando se separavam, ficavam estigmatizadas e tal, como pessoas separadas, as pessoas olhavam para ela meio que desconfiadas. Hoje não, hoje as pessoas estão separadas, ninguém olha com esse tipo de olhar.
E aí esses conselhos vão sendo dados, né? E por último, né? Arrume outra, né? Arrume outra. Você tem direito, arruma outra, porque é melhor arrumar outra, porque resolve o problema de uma vez, né? Aí a gente tem uma dona ali rasgando ali o casamento do filho. Aqui nós temos o nosso conhecido Cacá, né? Que foi, separou-se da esposa, né? Que foi um baque aí para a coisa, porque de repente o casamento estava na UTI espiritual, estava na emergência, na sala vermelha, ninguém sabia, porque aparentemente havia uma situação de normalidade, pessoas ricas, com dinheiro, muito dinheiro, com posições sociais muito boas, a imprensa não falava nada, e de repente vem a bomba. Beltrano se separou de Cicrano. Famosos, mas que estavam no seu casamento, na sala vermelha, estavam numa emergência muito grave, e não se comunicaram, não pediram ajuda, e não ligaram para o 121, que nós falamos aqui no começo, né? Que o 193 é o telefone dos bombeiros, é o telefone de socorro na rua, nas emergências, nos acidentes de rua. Mas o 121 é o nosso número. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde veio o meu socorro? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Nós vamos ver mais um pouco à frente. Então, o tolo põe tudo no que sente. O sábio põe tudo o que sente em oração. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 12, 15. É claro que não aquele tipo de conselho que foi dado ali. Então, há de se saber com quem se aconselhar. Porque às vezes nós já estamos querendo que o balde quer empurrar o carro já para o precipício. E aí você encontra alguém no seu dia a dia que faz assim, empurra mesmo, acaba de empurrar, isso aí não vai dar mais jeito não, esse carro aí não tem mais jeito, pode levá-lo para o precipício afora. E aí fica mais cômodo para a gente. Fala, puxa vida, fulano me deu uma força danada. Ele falou que eu não preciso ficar com esse casamento ou com essa minha vida que eu estou levando dessa maneira. Então é melhor levar logo de uma vez, é melhor acabar com tudo de uma vez. Mas quem dá ouvidos aos conselhos é sábio. Roboão, voltando a falar de Roboão, lá no Velho Testamento, o que aconteceu? Ele não deu ouvidos àqueles que estavam lhe dando conselhos sábios, de não colocar mais jugo pesado sobre o povo. E Roboão, aconteceu o que aconteceu. Ele deu ouvidos a outras pessoas, que muitas das vezes fizeram com que o seu reinado fosse dividido e ele pudesse então pagar um preço muito alto, porque deu ouvidos a conselhos que não eram conselhos sábios. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado, porque há muito poucos sábios entre nós hoje. Há muito poucos sábios. E sabedoria, irmãos, não quer dizer idade, tá? Quando a gente fala em sabedoria, a gente fala assim, não, irmão, procura lá um diácono da igreja, né, um ancião da igreja, né? E às vezes você vai procurar, o casamento daquele ancião está pior do que o seu. Não é por aí. Claro que você tem que colocar em oração para que você procure pessoas certas. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que tem o seu casamento 100% certinho para lhe dar conselhos. Com certeza você não vai encontrar. Com certeza você não vai achar. Uma certa feita aqui na igreja, tinha um líder da União de Casais, e nós estávamos conversando sobre a União de Casais, e ele já não está mais aqui, ele está em outra igreja, e ele falou comigo, Gilberto, eu não me sinto em condições de dar palestra lá na frente, tem muita coisa que a gente fala que às vezes não acontece na nossa vida. Eu falei, fulano, mas se a gente deixar de falar também, se a gente esperar a nossa vida ser um mar de rosas, não ter dificuldade alguma, não ter nenhum tipo de problema, para a gente falar, a gente não vai falar nunca. Eu tenho minhas dificuldades com a minha esposa, meus desafios dentro do meu lar, mas também eu deixar com que isso seja impedimento para que eu fale aos outros sobre casamento, sobre família. Eu nunca vou falar. É aquela velha expressão daquela pessoa que fala assim, não, eu vou entrar para a igreja um dia, mas primeiro eu tenho que deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo outro. Ele nunca vai vir. Porque se ele esperar primeiro deixar de fazer as coisas para depois vir, ele nunca virá. Ele tem que vir do jeito que ele está. E aqui o Espírito Santo vai fazendo a obra
que compete a ele, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas das vezes, quando nós procuramos aconselhar alguém, não quer dizer que o nosso casamento está mil maravilhas, está um mar de rosa, mas você deve saber com quem você se aconselha, para que o seu casamento, ao invés de vir melhorando, ir para uma sala verde, ir para um ambulatório, o teu casamento não vá para um CTI, para uma sala vermelha. Bom, aí estamos dadas ferramentas, é claro, para a gente evitar que o nosso casamento vá para a emergência mais pesada. As ferramentas à nossa disposição, dadas pelo médico Jesus Cristo. Primeiro, a palavra de Deus. Diz lá, vamos ler? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. 119, 11. Vejam bem, o segredo, um dos segredos para que o nosso relacionamento não entre em uma emergência mais perigosa, guardar no coração a sua palavra. Eu tenho conversado com alguns conselheiros matrimoniais e alguns deles nos dizem o seguinte: Gilberto, a gente às vezes escuta a queixa da esposa, a queixa do esposo, e vai, e escuta de um, escuta de outro, escuta de todos os lados. E ao final, quando a gente vai abrir a Bíblia e orientar pela palavra, eles não querem muito. Eles são resistentes à palavra. E muitas das vezes são pessoas que são membros de igreja. Porque na verdade os conselhos que eles querem são conselhos mágicos. Ou soluções mágicas. Olha, você vai fazer isso, vai fazer isso. É lógico que existem algumas técnicas, né, que conselheiros usam dentro de um aconselhamento matrimonial. Mas, quando ele abre a Bíblia e fala ali do amor de Deus e coloca para aquele casal que a palavra de Deus tem a solução para o seu relacionamento, bom, aí ele faz assim, bom, é um conselho muito fácil de lidar. Um conselho muito fácil, né? Palavra de Deus. Parece que, bom, simples. Mas não, ele quer uma coisa que possa ser uma injeção na veia. Ele quer uma coisa que bata, vá direto à causa, retire aquela dor e resolva o problema. Mas não é assim que acontece. Acontece que muitas das vezes você tem que treinar, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele, tá? A palavra de Deus é lâmpada que nos ilumina os nossos passos e luz que clareia o seu caminho. Salmo 119, 105. Então, voltando a dizer, né? Na palavra tem todas as orientações que você precisa para não entrar nesse tipo de emergência. Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você guardou a palavra de Deus no seu coração e agora você guarda no seu coração, porque dele procedem as saídas, é que a solução está lá. Não tem como a gente falar que a solução não está lá, porque ela está lá na palavra de Deus. Se você está dentro desse panorama, você vai ter com que se alimentar e fazer com que o seu casamento não se deteriore e a cada dia mais ele possa sair daquela mesmice ou daquela situação de emergência que se encontra no momento. A grande dificuldade está em as pessoas observarem que muitas das vezes a palavra de Deus não está tendo um livre curso no seu relacionamento. Não há leitura da palavra de Deus. Não há entendimento da palavra de Deus. Quando começa um problema, ou uma dificuldade, uma luta, o casal não procura abrir a Bíblia e ver o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. E aí a coisa realmente tende a piorar. E aí você vai para o nosso fofoqueiro oficial, que é o corredor. Vai pegar o conselho no corredor. E esse corredor vai lhe dar conselhos, muitas das vezes, que vão piorar a sua situação, que vão levá-lo a um enfraquecimento da sua vida conjugal. Novo coração e novo espírito. Vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. É uma outra dificuldade. Já que você colocou a palavra de Deus no seu coração, já que você guardou o seu coração, agora o seu coração ele tem que ser transformado num coração de
carne e não de pedra. Não um endurecimento daquilo que você recebe todo dia. Porque às vezes você fala dentro da palavra para uma pessoa, mas ela está tão fechada. O ouvido dela está tão fechado. A orientação da palavra de Deus, que na verdade isso não faz muito efeito. Porque o coração dela é como se fosse de pedra. Não entra nada. Você fala 10, 15, 20 versículos para ela, fala de experiências de homens da Bíblia, fala de experiências que aconteceram no passado, fala de experiências, N experiências. Na verdade, o coração dela é pedra. Não entra nada no coração dela. Isso às vezes acontece quando a pessoa ela tem uma experiência na igreja, se afasta da igreja, vai para o mundo, e depois você, para trazê-la de volta, retorná-la ao ambiente da igreja, ela se fecha, porque o coração dela se petrificou. E ela já não dá mais ouvidos à palavra de Deus. E ela está com o coração de pedra e não um coração de carne. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Tomar cuidado com isso. Isso aí é muito difícil acontecer. Deuteronômio fala 30:17. Porém, se teu coração desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e serviços, está escrito em Deuteronômio. Nós falamos que o coração, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Depois, o nosso coração é não ser um coração de pedra. Né? Guardar a palavra de Deus no coração, não ser um coração de pedra. E não fazer com que esse coração se desvie pelo caminho, para que o casamento não entre numa rota de colisão. Porque uma das grandes dificuldades que alguns casais têm vivido é que o coração deles se desvia com muita facilidade. Você até, no primeiro momento, dá um remédio para aquele casamento, para aquele casal, bom, e ele até dá um upgrade ali naquele casamento, dá uma melhorada. Só que eles não prosseguem. O coração deles se desvia com facilidade. E aí acaba acontecendo os mesmos problemas. Vamos colocar isso com relação à saúde, já que nós estamos falando de emergência 193. Lá na saúde acontece isso, né? Lá nosso amigo Roberto lá está com a pressão alta, né? Vai no médico, cardiologista, gente boa. Lá o médico chega, faz lá, pede ele os exames, ele faz os exames, o médico fala, olha, você está com uma pressão um pouco alta, sua pressão está alterada,